Eu dou boas-vindas. Olá, acho que está começando agora, desculpem se tiver a gravação travado. Em nome da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção, SB3, eu dou boas-vindas a todos num dia até excepcional para fazer uma live, numa segunda-feira, às 5h30 da tarde, mas considerando qual que é a importância do tema que nós vamos tratar. Hoje nós vamos contar para a última live do ano, dessa série de lives que a SB3 tem feito ao longo desse ano. Nós vamos contar com a participação do Dr. Anderson Oliveira. O Dr. Anderson é servidor público federal do Hospital das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, e atualmente ele é o secretário de Serviços Integrados do Supremo Tribunal Federal em Brasília. É mestre e doutor em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em epidemiologia de campo pelo CDC nos Estados Unidos, especialista em gestão pública pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos, especialista em geoprocessamento pela UNB, graduado em enfermagem pela UFMG, mais de 23 anos de atuação na área de saúde, foi secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde no período 2019-2020, e com uma sólida experiência em resposta à emergência de saúde pública, dentre os quais nós podemos destacar alguns, como a estruturação da resposta nacional à pandemia de Covid-19, a resposta à pandemia por Zika vírus, a pandemia por influenza H1N1, ao desastre da barragem de Brumadinho e a reemergência do sarampo, dentre outros. Dr. Anderson, um prazer poder contar com a sua disponibilidade e a sua expertise no momento desse, onde nós temos hoje um web seminário previsto com epidemiologia da Covid-19 e tendências das curvas epidemiológicas. Estamos mais perto do fim da pandemia ou próximos da quarta onda? Assim, de uma maneira até uma brincadeira, mas não um desrespeito, né? Para tentar aliviar um pouco o momento que nós estamos. Esse título que se resumiria: o gato subiu no telhado. E aí, como que a gente pode seguir? Professor Dr. Anderson, é um prazer e o microfone está à disposição. Professor Mafra, em primeiro lugar, quero agradecer ao senhor pelo convite, a todos os membros da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção. Quero aqui agradecer em público pelo exemplar do livro que o senhor me enviou, inclusive recomendo a todos que leiam, naquele debate todo que fizemos ali inicialmente, já em outros momentos, sobre a necessidade do país de ter, né, um laboratório de nível 4 de proteção, como um projeto estratégico e tudo isso, tudo que influencia esse tipo de decisão. No seu livro você traz ali reflexões fundamentais para quem quer estudar sobre o tema. Muito obrigado, e sou um admirador do seu trabalho, e lá aqui no Supremo Tribunal Federal, tão quanto lá no Hospital das Forças Armadas, Brigadeiro Geraldo, General Crinhace, todos os meus amigos ali, o Major, a Adriana, e todos que discutem esse tema com muito interesse. Então, eu preparei para apresentar aqui rapidamente alguns elementos, professor Mafra, para ilustrar um pouco o debate. Me permite, André, muito obrigado também a você. Eu preparei aqui com muita atenção alguns slides para poder ilustrar um pouco e tentar me ajudar a falar um pouco sobre se estamos mais perto do fim ou próximos da quarta onda. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção que as emergências em saúde pública, elas fazem parte da nossa sociedade, né? Desde quando nós nos organizamos enquanto sociedade. Então, sempre existiram, sempre ocorreram surtos, epidemias, e vão continuar ocorrendo. Estão em textos bíblicos, textos históricos. Só que, ao longo do tempo, com a mudança e aumento da tecnologia, vimos as doenças infecciosas reduzirem significativamente, de tal maneira que caíram da década de 30, de 48%, para cerca de 7%, 6% do total de doenças. No entanto,
muitos países acharam que nós iríamos acabar completamente com as doenças transmissíveis, mas a gente pode observar que mesmo dentro do Brasil, por mais que a gente tenha uma frequência muito maior de doenças crônicas não transmissíveis e também de causas externas, ainda temos um volume muito expressivo de doenças infecciosas e parasitárias, é o que a gente chama de transição epidemiológica incompleta. Quando olhamos para 20 anos, e aí esse período eu já vivenciei pessoalmente como profissional, eu entrei no Ministério da Saúde em 2001 para fazer o EpiSUS, um programa que eu fui treinado para a investigação de surtos e epidemias pelo CDC de Atlanta, e eu acompanhei todas essas emergências de natureza muito diversa, né? Doenças transmissíveis, desastres, problemas relacionados a produtos, serviços, e participei da revisão do Regulamento Sanitário Internacional ali como um coadjuvante dentro do Ministério da Saúde, mas participando ativamente. Depois virei ponto focal do Regulamento Sanitário Internacional e tive a honra de fazer as primeiras ações de implementação do Regulamento Sanitário Internacional. E ao longo desse tempo, eu fui aprendendo que as doenças emergentes e reemergentes, elas podem ser elas se originam de causas ou de processos muito diversos. Podem ser doenças novas no sentido de que nós criamos novas técnicas e acabamos conseguindo identificá-las, novas populações, doenças antigas em novos lugares, reintrodução de doenças que já foram eliminadas de algumas regiões, mutação, virulência, transmissibilidade, resistência a antibióticos e tratamentos. E dessas doenças todas, 70% delas terão algum animal na sua cadeia de transmissão. E os estudos indicam que 23% dessas doenças serão transmitidas por vetores. E assim foi o coronavírus. O coronavírus faz parte de uma ordem chamada Nidovilares. Nidovilares porque formam um ninho, e esses vírus dessa ordem, da família Coronaviridae, fazem parte de 4 gêneros diferentes, com dezenas de espécies, das quais 7 delas causam doenças em humanos. Dessas que causam doenças em humanos, nós temos aqui a 220E, a NL63, a OC43 e a HK1, onde várias pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir já devem ter contraído alguma dessas ao longo da sua vida. E outras 3 delas, começando em 2002, começaram a apresentar padrões epidemiológicos que chamam muito a atenção por causa da sua gravidade, velocidade e transmissibilidade. Então, nós temos a SARS-CoV-1 em 2002, por isso que aí vem o nome SARS-CoV-2, que é essa, né? Que é um coronavírus humano que causa uma síndrome respiratória aguda grave, que a primeira foi a SARS, todo mundo se lembra muito bem, já é a primeira pandemia desse século. Depois, em 2012, tivemos a MERS-CoV, que é um SARS-CoV que foi originário ali do Oriente Médio, está muito relacionado à transmissão com camelos ali, camelos como hospedeiros, e depois temos aqui a SARS-CoV-2, e recentemente a OMS caracteriza esse SARS-CoV como variante de preocupação e variante de interesse. Estamos vendo hoje a Ômicron, que é a última variante de preocupação que nós temos aqui identificadas. Só que os coronavírus, eles causam em torno de 30% das gripes e resfriados todos os anos. Então, nós temos algum nível de proteção a depender da circulação no inverno de cada momento. Quando a gente olha para o SARS-CoV, a gente vê que ele tem essa característica. Essas pontas vermelhas são as proteínas, as espículas, pequenas espigas ou espinhos, que quando a gente olha no microscópio eletrônico parece uma coroa, por isso o nome coronavírus. E quando a gente dá um zoom aqui nas glicoproteínas, ou na glicoproteína S, que é a spike, nós podemos observar que esse coronavírus, ele utiliza uma enzima chamada ECA para poder conectar na célula humana, fazer a permeabilidade de membrana e entrar dentro da célula. O OC43, que é um coronavírus comum,
daqueles que eu expliquei lá atrás, o OC43 também utiliza a ECA como uma enzima conversora de angiotensina. Daí vem uma importante informação. As crianças possuem uma quantidade menor de enzima conversora de angiotensina, talvez aí explicando porque as crianças mais jovens têm quadros menos graves, potencialmente, não quer dizer que não possam ter, tem menos, a incidência é menor nesse grupo etário. Por que é tão importante monitorar as mutações? Primeiro, pela transmissibilidade, né? Mutações aparecerem e maior transmissão gera potencialmente mais variantes novas, podem gerar variantes novas na medida que ela está passando de uma pessoa para outra. Gravidade, eu posso ter alteração no padrão clínico, alteração do padrão epidemiológico, eu posso de uma hora para outra observar a doença pode começar a afetar crianças mais frequentemente do que afetava, pode apresentar quadros clínicos diferentes daqueles que a gente já conhecia, como, por exemplo, a perda do olfato e paladar, é um exemplo desse, né? A gente quase que, perdeu o olfato, perdeu o paladar, é Covid. Não é bem assim mais, né, de um tempo para cá, e a maior capacidade ou menor capacidade de detecção desse vírus em testes laboratoriais. E uma outra preocupação é escape viral, seja pela vacina, seja pela infecção natural ou pelo recebimento, no caso, o soro, né, de pessoas convalescentes. Bom, e ondas? A gente está perguntando de quarta onda, mas o que é uma onda? Em que sentido que nós estamos falando isso? Primeiro que aconteceu entre 1889 e 1892, em que teve supostamente várias fases ao longo da sua evolução. E quando a gente olha uma doença, a gente utiliza um conceito epidemiológico que atacha o número básico de reprodução. Então, quando uma doença, para ilustrar, vou pegar aqui, vamos imaginar um barco. Se o barco tiver um buraco e tiver entrando mais água no barco do que eu consigo retirar, significa que ela está em expansão. Então, o valor é maior do que 1. Então, quando esse buraco, ele está entrando, tanto a quantidade de água que está entrando é a mesma quantidade que eu consigo retirar, ele está ali num platô ou próximo de 1, né? Então, eu estou navegando, mas eu também não tenho capacidade de secar o barco. Quando a água que está entrando, ela entra em quantidade menor do que eu consigo retirar, ou seja, eu estou tirando mais água do que está entrando, é sinal que uma hora vai secar o barco. O que nós queremos com as medidas de proteção é exatamente secar o barco para tampar esse buraco e, obviamente, controlar a epidemia. Em termos bem sintéticos, bem didáticos, é isso. Obviamente, em algum nível de complexidade maior, que não dá aqui para a gente entrar no detalhe. Então, quando a gente olha para a série histórica, professor Mafra e todos que estão nos assistindo, quando a gente olha para a influenza a gente tem, né, mais de um século aí registrando isso detalhadamente. Então, desde o final do século XIX, passando pela pandemia de 1918, nós temos uma série histórica que nós conhecemos muito bem. Então, a gente sabe quando tivemos uma onda, 2 ondas, 3 ondas, e a gente sabe qual é o padrão sazonal da doença, o padrão daquele período que acontece sistematicamente todos os anos. Tá? Então, as doenças respiratórias elas estão mais relacionadas a períodos frios. Não quer dizer que elas só ocorrem em períodos frios, elas também ocorrem em períodos do verão. E quando a gente olha o coronavírus, eles estão relacionados semelhante à influenza, né, que ocorre no período do inverno. Nós estamos, neste momento, no período, entrando no inverno do hemisfério norte, Estados Unidos, Reino Unido, e a gente está vendo um aumento não só do coronavírus, mas também da influenza.
E quando a gente olha lá para 1918, a gente vê que a pandemia de 1918 teve uma primeira onda mais baixa, uma segunda onda mais alta, uma terceira onda no meio do caminho e depois acabou sendo eliminada, né? Com intervalos aqui de 1, 2, 3 meses entre uma onda e outra. Quando a gente olha a sazonalidade, o período regular, né, do hemisfério norte com o hemisfério sul, a gente pode ver aqui que há é como se fosse um balanço entre o que ocorre acima da linha do Equador e o que ocorre abaixo da linha do Equador. Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque nós estamos agora num período em que está aumentando a pluviosidade na região amazônica. A região amazônica, pela sua característica, angulação da Terra, para quem acredita que a Terra é redonda, e eu acredito, a Terra ela acaba tendo características na região amazônica de padrão sazonal, o que a gente chama de inverno amazônico. Não porque é um inverno gelado, não é isso. É porque aumenta a pluviosidade de 150 para 300 milímetros e isso obriga as pessoas a ficarem em lugares mais fechados, que molha tudo, você fecha a janela, acaba ficando mais concentrado, é muito úmido, e esse é um período em que começamos a observar um aumento da transmissão de vírus respiratórios na região amazônica. E para eu poder responder à pergunta provocativa do tema, nós precisamos olhar para a vigilância. E a vigilância, nós olhamos para detecção, que aí inclui definições de caso, clínico, epidemiológico e também laboratorial, além, obviamente, de imagem, onde eu vou olhar, eu vou verificar esse caso, vou notificar o caso, vou avaliar as características clínicas individuais e coletivas, vou implementar uma resposta, comunicar, governar ou coordenar e vou fazer uma lição aprendida. O que eu aprendi com isso, como que eu vou agir se isso acontecer novamente. Para isso, nós temos vários testes. Eu tenho testes que são utilizados no início da doença, para poder detectar, que a gente chama de testes de diagnóstico, RT-PCR, teste de antígeno, ou testes que eu faço para avaliação populacional, para ver o nível de proteção. Então, são ELISA, teste rápido de anticorpo, para ver o quanto que aquelas pessoas foram afetadas ou não. Com base nisso, eu consigo determinar se a infecção ela está acontecendo, se ela está mais ativa, se ela está menos ativa, mas para isso eu tenho que testar. Eu tenho que testar muito, eu tenho que testar mais, eu tenho que tentar testar em todos os lugares. E eu tenho que testar mais quando? Eu tenho que testar mais quando eu tenho menos casos graves, quando eu tenho menos circulação. Porque quando eu tenho muitos casos, o meu valor preditivo positivo é muito alto. Então, eu faço teste de triagem, eu posso fazer técnicas para poder estimar a circulação. Eu não preciso testar todo mundo. Mas quando eu tenho uma quantidade menor de casos, eu preciso testar mais e melhor. Então, com isso, eu consigo estabelecer padrões em que eu possa estimar o período de latência, se a transmissão está acontecendo antes do início de sintoma, a partir do início de sintomas, características dessa transmissão, período sintomático, assintomático, proporções. E no caso da Covid, a gente aprendeu que se eu pego um volume de pessoas que tenham se infectado pela doença, vamos pegar aqui, por exemplo, 100 pessoas contraíram a Covid. Eu sei que elas estão com o vírus, com o coronavírus em seu corpo. De cada 100 pessoas, em média, em torno de 40 delas não vão ficar doentes por Covid. Elas serão assintomáticas. Elas terão o vírus, irão transmitir, mas não desenvolverão a doença. Essas eu só tenho capacidade de detectar se eu fizer um inquérito e se elas tiverem um histórico de contato próximo com alguém que já é infectado. E aí, com isso, eu consigo chegar. Fora disso, é muito complicado. Outras 60 vão apresentar algum nível de quadro clínico.
um sintoma que pode ser leve, cerca de 81% vão apresentar um quadro leve ou moderado, cerca de 14% podem apresentar quadros graves e cerca de 5% quadros críticos ou fatais. E com base nisso, eu consigo estimar a letalidade, gravidade, eu consigo planejar a minha estrutura de resposta de leitos de UTI, de equipamento de proteção para a minha equipe, eu consigo estimar. Por quê? Porque nunca eu vou ter informação de 100%, eu não consigo saber a carga verdadeira de nenhuma doença. Nenhuma doença a gente consegue saber a carga real da doença, a não ser aquelas doenças muito graves, como, por exemplo, no caso da raiva. A raiva, 99,9% das pessoas que evoluem com raiva vão evoluir para óbito. Então, eu consigo detectar doenças graves, como, por exemplo, a ebola. É muito difícil elas ficarem despercebidas dentro do sistema. Então, elas acabam sendo mais detectáveis. Agora, doenças que, com esse nível de quadros leves, é muito complexo para você ter uma real dimensão da carga da doença. E no caso da Covid, a gente tem vários determinantes que vão influenciar na gravidade. Então, a gente pode considerar a idade, a raça, cor, a gente pode considerar as desigualdades sociais, as doenças metabólicas, o tabagismo, doenças crônicas. Então, todas essas condições, todos esses condicionantes e determinantes da saúde vão fazer da Covid uma doença que afeta de modo desproporcional os desiguais. Então, a gente tem que se atentar a isso, porque é uma doença também relacionada à pobreza. E, para isso, a gente tem que entender qual é o mecanismo que eu tenho de controle. E o nosso melhor mecanismo de controle se chama o Zé Gotinha, é a vacina. Foi por meio da vacina, e a gente tem aqui vacina, calendário para criança, para adolescente, para idoso. Algumas vacinas, professor Mafra, a gente aplica mais de 3 vezes para poder completar o esquema vacinal original. Depois eu faço dose de reforço. No caso da Covid, pode ser que a gente aprenda que para a utilização dessas tecnologias atuais, o esquema original sejam 3 doses, não 2, não uma, como a gente achou no início. Então, nós estamos construindo este processo, mas com certeza acreditando na possibilidade de eliminação dessa doença se a gente conseguir atingir elevados níveis, porque nós temos uma experiência de mais de 48 anos de vacinação ampla e homogênea. E com isso a gente pode olhar aqui, por exemplo, a poliomielite, em que nós tínhamos aqui um volume, um coeficiente de incidência elevado, tá vendo aqui, e a gente conseguiu, atingindo altas coberturas vacinais, mas aí é alta mesmo, cobertura com esquema completo, não é uma dose em relação à população total, é garantir as doses, incluindo a dose de reforço, para mais de 90% da nossa população. Então, a gente precisa atingir elevadas coberturas vacinais. Aí eu entro num processo que é muito importante. Para a gente entender se nós estamos perto do fim ou próximos da 4ª onda, vamos fazer uma reflexão para o momento atual, porque uma epidemia ela não é um processo linear. A epidemia de hoje não é igual à epidemia de abril do ano passado, quando eu estava no Ministério da Saúde. É uma outra epidemia. É uma pandemia porque ela está em vários lugares do mundo. Mas nós temos, neste momento, tivemos uma redução de casos importantes e, com isso, aumentamos a flexibilização, mobilidade social, viagens. Estamos aumentando as aglomerações por causa das características desse momento do ano, férias escolares próximas, imunidade, arboviroses, recesso parlamentar, janeiro e fevereiro, viagens internacionais aumentando para o hemisfério norte, para a Disney, para a Europa, para o Canadá, para a Ásia, e estamos entrando no ano político. Então, dentro deste contexto, a gente faz o que a gente chama de modelagem. Nós trabalhamos com modelagem, isso aqui é um exemplo
do material do Imperial College de Londres, onde nós podemos utilizar vários modelos que a gente utiliza da matemática compartimental, para a gente poder, em cada compartimento desse, nós colocamos o suscetível, o recuperado, o doente, né, e conseguimos medir, com base nesses modelos, uma série de padrões. Desculpe. Uma série de padrões em que eu possa estimar o que vai acontecer daqui a algum tempo. Mas, para isso, eu preciso ter testagem boa. Eu preciso acreditar nos meus números. Coisa que no Brasil nós estamos com muita dificuldade nos últimos meses aí. Então, entendendo isso, compreendendo esse nível, a gente consegue fazer uma estimativa de risco e a gente consegue fazer uma escala de risco para poder responder a ponta do iceberg. Feito isso, e aqui eu não estou inventando nada, assim, é tudo muito simples. Feito isso, no Brasil, na atualidade, nós estamos aqui com este perfil de casos e óbitos por 1 milhão de habitantes. Então, a gente pode ver aqui que o Brasil, o número de casos novos por 1 milhão, ele vem subindo, né? O número de óbitos até 2020, tá? Mas vamos olhar aqui para o passado. Então, deixa eu pegar aqui e mostrar o Brasil, comparando o Brasil com ele mesmo. Então, óbitos no Brasil por 1 milhão de habitantes. A linha roxa é o número de óbitos por 1 milhão de habitantes por semana epidemiológica, ou seja, 7 dias. Então, eu pego o número de casos que aconteceu naquela semana e divido pela população, multiplico por 1 milhão. Então, eu tenho aqui um indicador de incidência de casos novos acontecendo. Quando eu olho para o ano de 2021, que é a linha roxa, eu comparo com as colunas cinzas, que são os casos de 2020. Então, vamos lá. Olhando para este padrão aqui, eu vejo que nós atingimos uma elevada, a maior incidência na série histórica aconteceu na semana. Isso pegou o quê? Início de abril ali, nós tivemos o ponto mais alto da curva de óbitos no país. No ano passado, este período foi na semana 30, onde nós tivemos o período mais alto. Quando a gente compara apenas o mês de agosto a início, meados de novembro, se eu olhar a coluna cinza, que é o ano passado, 2020, e olhar o número de óbitos deste ano, que é a linha roxa, eu vejo que elas caíram com um padrão muito parecido ao longo do tempo. Obviamente, no ano passado não tínhamos vacina, então essa diferença aqui é bastante influenciada pela vacina, a vacina mostrando o seu efeito. Então, quem não acredita na vacina, está aqui o dado para mostrar. Isso se reflete também no número de casos. Então, quando a gente olha aqui para o número de casos, a gente pode observar uma queda bastante importante, e à medida que eu aumento a cobertura vacinal, eu aumento ainda mais a distância entre os casos de um ano com o outro. Então, os padrões de incidência, eles reforçam a importância da cobertura vacinal. E essa cobertura aí não é a cobertura de apenas uma dose, é a cobertura vacinal de 2 doses com esquema completo. Então, quanto mais pessoas com esquema completo eu tenho na minha sociedade, maior o efeito dessa vacinação coletiva na minha sociedade. Entendido isso, eu fiz aqui um gráfico para vocês, para discutir aqui com vocês, para a gente debater um pouco. Então, aqui eu vou trabalhar com incidência. Mas por que você está trabalhando com incidência, Anderson? Porque neste estágio que nós estamos, como eu mostrei para vocês, o número de óbitos e casos graves caiu drasticamente. E vai continuar caindo, porque nós estamos aumentando a cobertura vacinal. Só que existe um risco, que é a introdução de uma nova variante, com um volume que pode chegar entre 60
a 90 milhões de pessoas que não tomaram ou não podem tomar a vacina. Por que não tomaram ou não podem? Porque imagina o seguinte, eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês um dado que é bastante relevante para a gente ter a dimensão da cobertura vacinal. Imagine que eu tenho no país 35 milhões, 16 milhões da nossa população não pode tomar vacina ainda, porque não tem vacina disponível para elas, que são as crianças de 0 a 11 anos. Então, essas pessoas podem pegar, podem adoecer e podem transmitir. E se nós compararmos as crianças brasileiras com as crianças americanas e as crianças do Reino Unido, temos observado uma mortalidade maior no Brasil do que nos outros países. Então, para a ordem de 10 vezes mais, segundo dados do professor Marco Aurélio Safadi, que apresentou, me compartilhou recentemente. E se a gente olha as crianças, os jovens, né, de 12 a 17 anos, nós temos aí 18 milhões. Então, temos um volume de quase... Então, são 35 milhões, vamos arredondar aqui, 35 milhões que não podem tomar vacina porque não tem vacina. E temos ainda um volume muito grande de pessoas que não tomaram vacina dos demais grupos, e temos aqueles quase 17, quase 20 milhões de pessoas, entre 15 e 20 milhões de pessoas que não voltaram para tomar a sua segunda dose. Então, todo esse volume é suscetível a pegar Covid e ficar grave. E a gente tem visto isso. A ocupação dos leitos atualmente estão ficando praticamente com pessoas que não tomaram a vacina e que não estão com o calendário vacinal completo. Entendido isso, a gente volta para o gráfico da comparação com o Reino Unido e com o Brasil. Então, a gente olha aqui e vê claramente que o Reino Unido, ele está, principalmente aqui a partir da semana 27, que é essa curva mais alta, com um volume grande de casos e só aumentando. Para vocês terem ideia, o Reino Unido, professor Mafra, realiza de cada 100 testes positivos para Covid, ele pega 10 e faz sequenciamento. Os Estados Unidos, de cada 100, ele pega 5 e faz sequenciamento. O Brasil, a gente tem 0,6%. Ou seja, menos... Então, a gente tem menos de 1% dos nossos casos positivos, nós estamos mandando para sequenciamento. Então, nós não estamos monitorando adequadamente a nossa realidade. E nós precisamos aumentar, pelo menos chegar a 1%. É o mínimo que a gente deveria estar fazendo. E quando eu olho para o Reino Unido, a gente fala assim, mas o Reino Unido, a gente vacina muito mais, estamos vacinando muito mais. Não. Esses países, por exemplo, aqui, o Brasil é a linha verde. O Brasil, até ontem, estava com 65% da nossa população com 2 doses de vacina. Os Estados Unidos com 60% e o Reino Unido com 69%. Então, nós estamos comparando países, né, importantes, grandes, com um fluxo migratório muito grande, não dá nem para comparar o fluxo turístico do Reino Unido, Estados Unidos, com o Brasil. Eles recebem muitas pessoas de todo mundo o tempo inteiro e tem cidadãos viajando para padrões similares. Agora, se eu pego o Brasil e eu olho para o Brasil, então aqui eu estou olhando desde março do ano passado até dezembro desse ano. Quando eu olho para este período como um todo, é muito complexo, né? Porque aqui foram epidemias diferentes. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar a curva de variantes. A variante, a curva, essa área verde é a delta. A área laranja mais clara aqui é a gama. Então, eu vou pegar aqui, vou traçar, vou pegar a nossa curva e vou colocar aqui, vou pegar só o período de até dezembro do ano passado. Então, quando eu olho o período de janeiro do ano passado até esse ano, aqui é janeiro desse ano, desculpe, até... Deixa eu voltar aqui, peraí. Isso aqui é março de 2020.
a dezembro de 2020, a gente vê aqui que no final de dezembro a gente começou a observar um aumento do número de casos. Beleza, eu não tinha vacina ainda. Quando eu olho para este período de janeiro desse ano até junho desse ano, apesar da gente ter visto um aumento do número de óbitos, eu vejo aqui quase que um platô em relação ao número de casos. Então, não faz muito sentido se vocês compararem, por exemplo, o Reino Unido com ele mesmo, os Estados Unidos com ele mesmo. A gente vê que países que testaram muito mais tiveram picos de incidência muito mais elevados. A gente meio que tem um planalto, né? Um planalto central aqui no país. Quando eu ando mais um pouco, e eu vou agora para o período de junho até outubro, aí eu vejo aqui aquele platô caindo. Eu vinha numa queda muito mais expressiva aqui, e aí eu começo a observar um detalhe. Então eu vim aqui uma queda aqui maior, depois eu vejo uma queda menor, e aqui, ó, eu começo a observar até um pequeno aumento. A mesma coisa vale para o óbito. Eu tinha uma queda importante aqui, depois eu começo a diminuir o meu ângulo da curva e estou meio que num platô aqui de setembro para cá. Mas por que setembro? O que aconteceu de setembro para cá? Que característica é essa, né? Aí eu convido vocês a entrarem num site da Fiocruz chamado ICICT. O ICICT, ele é um painel que a Fiocruz desenvolveu chamado Big Data Monitora Covid. Nesse material aqui da Fiocruz, já estou finalizando, professor, eu convido vocês para irem em casos e óbitos, depois aqui teste de positividade. Aí vocês vão observar o seguinte, nós temos aqui a média móvel de casos por RT-PCR, que é a linha verde, e teste rápido, que é a linha roxa, do ESUS Notifica. ESUS Notifica é um sistema que eu criei enquanto eu era ainda secretário para notificar os casos leves, os casos ambulatoriais. Os casos graves são registrados no CIVEP-GRIP, é um outro sistema, e geralmente os casos do CIVEP-GRIP são por RT-PCR, em sua maioria. Então, aqui até meados de abril, se a gente traçar aqui uma linha até aqui, meados de abril, as curvas aqui de casos de teste rápido e RT-PCR, elas andavam mais ou menos próximas. Lembrando que o teste rápido até aqui, abril, era praticamente teste de anticorpos, e nós aprovávamos, aceitávamos aqueles casos e assumíamos os erros daqueles testes, mas isso nos dava, pelo menos, uma inferência em relação ao espaço e ao tempo. Quando a gente chega em abril, os testes de antígeno, eles começam a ficar mais baratos e acessíveis. Se a gente pensar no interior do país, a gente não tem tanta capacidade de RT-PCR assim no Brasil inteiro. Então, o teste de antígeno é fundamental. Aí ficaram mais acessíveis, as prefeituras começaram a comprar, prefeituras comprando por R$12, R$13. A Anvisa tem uma relação dos testes aprovados, e esses testes passam por avaliações e pela aprovação da Anvisa. Então, a partir de abril aqui, a gente vê a distância entre o RT-PCR, que é o azul, o verde, com os casos aqui de Covid, né? No caso aqui, o verde é o RT-PCR e o azul é o teste de antígeno. E a gente observa que a meados de agosto começa a aumentar o teste de antígeno. Por quê? Porque ficou mais barato, então o resultado é diagnóstico na hora. Só que, infelizmente, o Ministério, a partir de setembro, ele implementou dentro do seu sistema que para eu confirmar, não é para notificar. Para notificar, eu posso notificar normal. Eu entro lá o dado, registro a suspeita. Mas para eu confirmar um teste por antígeno, eu tenho obrigatoriamente que registrar o número do lote e o nome do fabricante. Tudo bem que agora eles tiraram a obrigatoriedade do número do lote, mas continuam exigindo obrigatoriamente o nome do fabricante.
Só que o laudo que chega para a gente não chega com o número do lote e o nome do fabricante. Então, todo mundo que está confirmado por teste de antígeno e que o notificador ele não vai se prestar a inventar uma mentira para poder somente notificar, esse caso está sem ser computado na nossa curva. E eu tenho que levar isso em consideração para responder a pergunta do nosso tema, que é a pergunta se estamos mais perto do fim da pandemia ou próximos de uma quarta onda. Se eu olho para este padrão aqui, eu posso observar que a gente vai começar a observar um aumento do número de casos agora em dezembro. Se para eu responder mais adequadamente essa pergunta, eu deveria estar olhando com uma lupa imensa, aumentando a testagem nos estados da região norte do Brasil. E se eu olhar como a Fiocruz tem olhado o Infogripe, meu amigo lá, o Marcelo, e toda a equipe da Infogripe está fazendo um trabalho belíssimo, eles têm observado aumento já sustentável no número de casos em algumas regiões do Pará, regiões do Amazonas. Eu tenho conversado com amigos de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, aquele triângulo ali perto de Petrolina, interior do Pernambuco, sul do Ceará, norte da Bahia, perto do Piauí, ali estamos observando aumento sustentável de casos. Como a população é pequena, se eu olho para a magnitude, eu não vou perceber alteração, porque magnitude vai ser quando chegar em São Paulo, quando chegar no Rio, quando chegar em Minas. Por enquanto, é tendência. Então, eu tenho que olhar para a tendência no espaço e no tempo. Então, professor, eu acho que nós estamos muito mais próximos de uma quarta onda, se é que a gente teve uma terceira e vamos ter uma quinta. Basicamente, estes são os elementos centrais para a gente poder debater, e eu que chamo a atenção de uma frase de um mestre, que é o Alexander Langmuir, foi diretor do CDC e que cunhou o termo vigilância em saúde. Ele falava que a boa vigilância não garante necessariamente a tomada de decisões certas, mas elas vão reduzir muito a vigilância vai reduzir muito a chance de decisões erradas. Então, eu agradeço a atenção de todos e estou aqui para a gente debater um pouco mais detalhadamente a questão sobre a Covid. Professor? Doutor Anderson, é sempre um prazer escutar as suas análises, o conhecimento que tem, tanto da atualidade dos dados, tanto o conhecimento na área da epidemiologia. Algo tão caro a todos nós, né? Estamos vendo o mundo passar por esse momento. Como foi colocado aí pela Helena Caride, excelente palestra. E, doutor Anderson, acha possível a erradicação desse vírus ou a tendência é que ele se torne endêmico? Que cenários você anteciparia para a circulação do SARS-CoV-2 no futuro? Excelente pergunta. Excelente pergunta, né? Essa é uma excelente pergunta. O que acontece, professor? Na epidemiologia, na vigilância, tá? Principalmente vigilância em saúde, quando nós queremos entender qual é o padrão endêmico de uma doença, geralmente eu crio um canal endêmico, onde eu tenho o limite superior daquela doença, ou seja, nesse mês acontece tanto. Se acontecer mais do que aquele período, aquele limite superior, então eu traço o limite superior, o limite inferior e a mediana. E com isso eu vou acompanhando aquela doença por períodos regulares. Geralmente, a gente utilizava, para doenças clássicas, você utiliza um monitoramento entre 5 e 10 anos de observações. E quando eu vou fazer um canal endêmico, eu retiro os anos epidêmicos para fazer o cálculo. Então, como nós ainda não tivemos um ano regular, nós estamos ainda em ano epidêmico, nós não tivemos sequer um ano regular para a gente saber claramente o perfil sazonal dessa doença. Então,
nós temos que fazer isso por analogia com outros vírus respiratórios e com outros coronavírus. Se a gente considerar classicamente aqueles 4 coronavírus que ocorrem todos os anos, que são responsáveis por 30% dos vírus das síndromes gripais, mas que não tinham importância epidemiológica, aí eu entro num outro conceito que vai ser muito importante, e aqui o senhor está me dando uma oportunidade de falar, que é o seguinte: quando eu participei como eu comentei, do desenvolvimento do Regulamento Sanitário Internacional e implementação dele no país. Então, com o novo regulamento, que foi aprovado em 2005 e entrou em vigor no dia 17 de junho de 2007, nós implementamos um conceito novo chamado Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. E os países, quando incorporaram o regulamento, criaram legislações para definir o que era uma emergência de saúde pública de importância nacional. Os estados, por sua vez, também têm o que é importância estadual, o que é importância municipal. Para eu poder definir, vigiar uma doença, e alguns podem falar assim, poxa, mas por que a gente vigia dengue e não vigia, sei lá, uma doença que está lá no CID, que acontece, né? O CID tem milhões de doenças diferentes. Por que a gente vigia algumas e não vigia outras? É porque para essas doenças a gente cria um conceito chamado problema de saúde pública. Então, quando a gente está falando de endemização, eu tenho que entender se essa endemia ela continuará sendo um problema de saúde pública ou não. E quando eu quero caracterizar um problema de saúde pública, eu tenho que olhar para a magnitude, que aí eu vou olhar para a incidência e mortalidade, por exemplo, número de casos, número de óbitos. Eu tenho que olhar para o potencial de transmissão. Então, variantes novas podem sempre estar gerando problemas novos, então, potencial de disseminação. Eu tenho que olhar para a transcendência. Na transcendência, eu avalio características da população, a importância que a população está dando para aquele problema, o quanto ela se protege, como que a mídia está cobrindo aquele problema. Então, a gente olha para a transcendência e a gente olha também para o custo econômico, né? Dentro desse balaio, a gente tem que olhar também para o custo econômico. Eu tenho que olhar para a vulnerabilidade. E vulnerabilidade eu olho para 3 pilares. Eu olho para vulnerabilidade pessoal, que é o quanto eu sei que eu tenho que usar máscara, como usar máscara, se a minha máscara é de boa qualidade, se eu troco ela com regularidade, se eu tenho um filtro que protege a mais aqui e tal. Eu olho para a minha vulnerabilidade institucional, que a gente chama disso, de vulnerabilidade programática. Exemplo, eu quero testar, mas no meu bairro não tem onde testar. Eu não tenho como acessar o serviço. Eu até sei que eu preciso, eu sei como me proteger, mas eu não consigo comprar. Às vezes eu até tenho dinheiro, mas não tenho como comprar. E a outra é a vulnerabilidade social, que é o quanto aquela sociedade está dando de importância para aquele problema. E, por fim, eu tenho que olhar para compromissos internacionais. Como nós vivemos numa aldeia global, não adianta o Brasil virar e falar assim, Covid para mim agora não é mais problema, eu lavo as mãos. Se ela continuar aqui no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, vai continuar sendo um problema para mim. Então, eu faço parte de uma aldeia global. Então, eu preciso colocar esse debate. Ele é muito mais complexo do que falar a Covid agora endemizou ou não. Porque significado de endemia significa que ela está dentro de padrões esperados. E se eu esquecesse que ela já existe desde abril, fevereiro do ano passado no Brasil, desde o dia, primeiro caso oficial foi dia 26 de fevereiro do ano passado, se eu esquecesse que ela entrou naquele ano e pegasse ela hoje, falasse, olha, acabou de entrar um negócio novo que se chama Covid. Se eu colocar ela na ponta do lápis, ela está matando e afetando tanta gente que eu colocaria ela hoje como um problema de saúde pública muito grave para o país. Então, significa, professor Mafra, que a gente está com um viés de observação muito grande, que é o seguinte, imagine que aquele pico muito alto que a gente estava ali em abril, quando eu mostrei para vocês, a gente estava no alto do Monte Everest. O Monte Everest é o pico mais alto do mundo, tem 8.000 metros de altura.
E a gente começou a descer. Desde que a gente estava lá no alto, a gente começou a descer. Descendo, descendo, descendo. Quem quer ir para o pico do Monte Everest vai para um lugar chamado acampamento base, que é o lugar mais alto que chega um avião, que dá para chegar a estrutura para poder subir, porque é muito alto. Só que o acampamento base está a 5.000 metros de altura. Então, a analogia que eu faço é que nós estávamos no Monte Everest lá em cima e nós estamos agora no acampamento base. Nós não estamos no nível do mar. Então, é muito fácil de começar a subir. É muito fácil. E quando subir, professor, não quer dizer que necessariamente vai aumentar o número de óbitos. Por quê? Porque nós tivemos infecções muito elevadas agora no primeiro semestre. Temos um nível de proteção razoável da nossa população pela gama. Temos um nível razoável de proteção pela vacina, que o senhor viu que temos 65% das pessoas com 2 doses. Estamos vacinando, só não estamos vacinando mais porque demorou e chegou a conta-gota. Voltou? Sim, voltou. Vamos lá. Não, então, concluindo. Parou no conta-gota. No conta-gota. Então, nós voltamos, estamos vacinando. Quando chegou a vacina, o SUS é impressionante. São mais de 37 mil salas de vacina no Brasil. Então, a gente chega em tudo quanto é lugar, com a capacidade logística muito maior do que os Estados Unidos, do que a Europa, do que a África. Então, nós temos uma capacidade imensa. E a única maneira para responder a nossa amiga, a Eliana, é o seguinte, a Helena, desculpe, a maneira que eu tenho para responder, Helena, se nós vacinarmos, essa doença vai deixar de ser importante para a saúde pública. Ela pode continuar acontecendo e ser importante para mim, para você, quando pegar, se eu tiver com um quadro com uma imunidade mais baixa, ela passa a ser um problema de ordem clínica. Agora, acabar com o vírus, eu acho pouco provável. Não sei até se o professor tem acompanhado. Um dos debates possíveis do surgimento da Ômicron passa por 2 teorias. Uma teoria é infecções recorrentes em pessoas imunocomprometidas, com permanência e tempo de adoecimento muito longo. E a outra é o que a gente chama de zoonose reversa. É o vírus ter infectado animais, ter feito um ciclo e voltado para os humanos num nível muito alto. Então, essas são algumas hipóteses. Só o tempo vai nos dizer, né, professor? A gente não tem bola de cristal para poder responder afirmativamente. Mas eu penso nisso. A molecular vai ter um bom trabalho por aí, né? Vai ter muito. O potencial é enorme. São legados. Eu acho que o legado que a gente vai ter no laboratório é imenso, né, professor? A gente tem muita coisa assim. Nós estamos com várias pessoas elogiando aqui, Eli Cortes, o Álvaro Atala, Luciana Carreira, Fernando Molento, Ana Beatriz Sampaio, Danilo Coelho, Antônio Rosa, dentre outros, e todos parabenizando pela palestra com várias outras perguntas. Mas só antes de passar a pergunta que está na tela aí, do Álvaro Atala, ontem eu tenho acompanhado muito o que está acontecendo com a curva na Europa, né? E como em outros países, tentando chamando um pouco a atenção. E um dos dados que eu vi no geral foi o montante de vacinas que já foram distribuídas no mundo, na casa aí de 8 bilhões e 300 milhões de doses já foram distribuídas no mundo. E quando fala essa pergunta que era muito pertinente, né, da Helena, quando nós vemos, vai adiantar alguém ter taxa de cobertura se outros países, como foi bem colocado, os outros não estão fazendo, então não estão fazendo no sentido de não disporem de vacinas, enquanto outros, por exemplo, alguns países que já estão com taxa de aplicação de vacina da ordem de 152% da população. Tudo bem que são países minúsculos, né? Algumas regiões muito minúsculas, países que compraram doses de vacina 6 a 9 vezes maior do que a população daquele país, e chamando a atenção como que fica essa distribuição entre os países, né? Sendo que alguns, de uma maneira muito forte, entraram no mercado comprando. Eu sei que isso é algo que o preocupa. Mas nós temos uma pergunta do Álvaro Atala,
Você acha que uma terceira ou quarta dose poderia ser terapêutica nos pacientes de maior risco? Ou seja, poderia ser feita no paciente internado com sintomas mais graves? Comenta alguma coisa, doutor Anderson? É interessante essa pergunta. Eu acho que, no caso, para o paciente internado, nós já temos, né, soro hiperimune, temos outras tecnologias mais assertivas do que, a não ser que ele esteja assintomático, vai depender muito do quadro clínico. Eu acho que a vacina é uma medida de prevenção, por isso que a gente tem que garantir que ela chegue antes dele necessitar nesse quadro mais grave, né? E eu reitero, muitas vacinas elas vão precisar de doses de reforço. As empresas, os laboratórios estão desenvolvendo novas gerações das vacinas. Talvez a gente tenha aí vacinas mais modernas que sejam mais com um espectro mais amplo do que aquele que a gente conhece hoje. Ontem eu li uma matéria a respeito disso, de uma das fábricas de vacina, dizendo que ela levaria, caso a vacina dela necessite de uma modificação, em torno de 100 dias ela teria uma nova versão para ser colocada, para entregar o produto. A gente trabalhando nesse... Não, eu acho que é isso. E o senhor comentou, professor, da questão da logística, da questão da desigualdade, né? Eu acho que o maior dilema hoje da pandemia para a sociedade mundial é a inequidade, né? Esses países têm feito, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, vários países têm feito, né, desde o ano passado, até muito antes da gente, realizado compromissos, né, contratos de risco com esses grandes laboratórios, recebendo grandes volumes de vacinas. E isso tem inviabilizado, inclusive, os esforços da Organização Mundial da Saúde de aquisição de vacinas, né? O volume, apesar da gente ter feito aí 8 milhões de doses, nós temos 7 bilhões, 8 bilhões, né? Nós temos 7 bilhões de pessoas. Se eu tenho que aplicar 3, 4 doses, então eu tenho que dividir esse volume por 3, por 4. Além disso, eu tenho as perdas técnicas. Eu tenho ouvido falar que muitas doses estão sendo doadas num volume e num prazo de validade muito curto. E quando a gente olha para a África, a logística para eles é muito difícil. Então, assim, a desigualdade ela só se aprofunda quando a gente está falando de vacina, e por isso que é tão importante termos uma estratégia nacional organizada e menos politizada. Vacinação, professor Mafra, é política de Estado, não é política de governo, não é deste governo ou do outro, né? O Programa Nacional de Imunização foi criado em 1973, então todos os governos que vieram implementaram e aprofundaram o aprimoramento dele. E assim espero que o façam. Excelente comentário. A gente tem o Breno Melo, como outros, elogiando a palestra, e ele pergunta sobre os testes rápidos que hoje estão sendo utilizados na vigilância. Eles são mesmo específicos para SARS-CoV-2? E logo depois o Breno coloca um outro comentário, ou reações cruzadas para as demais alfa e beta coronavírus endêmicos não patogênicos poderiam estar ocorrendo? É uma boa pergunta. Eu me fiz essa pergunta recentemente e entrei em contato com amigos da área de laboratório, virologistas, e o que nós sabemos até então é que, para o RT-PCR, temos observado, em alguns casos, uma proteína de membrana, a proteína S, meio que oculta. Então, alguns resultados, quando eles aparecem e aquela proteína de membrana ela se exacerba mais no resultado, é muito mais provável que não seja a Ômicron, que seja outra. Então, a ausência dela, inclusive, ajuda um pouco na especificidade. Já os testes de antígenos, eles, como utilizam uma proteína do glicocapsídeo, né, eles acabam não sendo tão afetados quanto o RT-PCR, mas ambos são específicos, ambos detectam e ambos é possível você discriminar
as variantes. No entanto, do ponto de vista clínico, não interessa saber se é Ômicron, não interessa saber se é Delta, não interessa saber se é Gama. O que interessa é saber se a pessoa ela está transmitindo, isolá-la, cuidar dela. A variante ela tem uma importância para a saúde pública, para que a gente possa tomar medidas mais adequadas, que a gente chama na vigilância, o professor Mafra, como eu, sempre falou disso, que as medidas de saúde pública devem ser proporcionais e restritas ao risco. Então, para isso, a gente precisa garantir e testar muito mais, mandar para sequenciamento muito mais testes positivos do que a gente vem fazendo. Doutor Anderson, bom, essa é uma discussão muito boa e a pergunta realmente foi perfeita. O quanto que nós temos que testar, o quanto que nós temos que seguir, e essa questão da população nessa segurança com relação aos testes. A Leila Pontes, a professora Leila Pontes, ela faz um elogio aqui e ela pergunta qual a tendência a termos ano que vem vacinas tri ou tetravalentes como nós temos para o H1N1. Excelente pergunta, professora. Professora, eu tenho acompanhado, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa cobertura vacinal contra a influenza esse ano foi pífia, né? Foi muito baixa. Perdemos uma quantidade imensa de doses nos postos de saúde, estamos tendo que mandar incinerar um volume muito grande de vacinas. E aí, quando eu pego o dado de composição do vírus vacinal, da vacina que a gente usou no Brasil, comparado com o tipo de vacina que tem que ser tomada para o hemisfério norte, eu não sei se você ouviu isso, professor, a vacina nossa, que a gente tem aqui, que acabou desperdiçando, ela tem o H1N1 e a influenza B, a influenza A, H1N1 e a influenza B são idênticas à vacina que a gente já tem hoje nos postos. Então, se eu tivesse hoje no Ministério, eu falaria com o povo, vamos fazer a campanha e vacinar quem quer ir para a Disney, tomem essa vacina que não se vacinou, e vacinar a galera. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Butantan, ele vem estudando a possibilidade de fazer uma composição entre vacina de Covid com a vacina contra a influenza. E eu acredito que nós teremos uma vacina potencialmente, talvez, eu acredito mais em vacinas genéticas, que a gente consiga fazer isso de modo mais adequado com vacinas genéticas, inclusive essa deve ser a tendência, e não tanto como a gente vem utilizando de ovos embrionados, e ovo de galinha, embrionado e tal. Então, potencialmente, nós teremos, e não só, eu não acredito, professora Leila, estou deduzindo que ela seja professora, pode ser, não ser professora. Leila. É a professora? Então, eu acredito, professora, que um dos grandes legados que nós teremos dessa resposta a essa pandemia é a inclusão de novas vacinas genéticas, inclusive em vacinas clássicas do calendário infantil, por exemplo. Quem sabe, vacinas para doenças diferentes, nós temos hoje, né, a 23 valente, temos algumas composições, a triviral, ou seja, já temos algumas vacinas dessa natureza, mais de uma doença protegida com uma vacina. Mas eu acredito seriamente que será possível no futuro, muito em breve, termos vacinas que vão diminuir o número de vezes que as mães têm que levar os seus filhos ao posto de saúde. Pra vocês terem ideia, professor, uma criança, quando nasce, no primeiro ano de vida, ela tem que ir 9 vezes, se não me engano, ao posto de saúde. Então, é um fluxo muito grande, a exposição muito grande. Então, quanto menos pudermos evitar dessa mãe se expor em ambientes de maior risco, melhor. Então, para isso, precisamos de novas tecnologias. E eu acredito firmemente que é possível ter uma vacina que previna simultaneamente Covid e influenza em uma única vacina. Não vai ser para o ano que vem. Eu não acredito que seja para 2022. Mas para 2023, com certeza. Até porque, como a Covid ainda está tendo muita variabilidade, ainda não está tão estável, a gente precisa esperar ela ganhar um nível de estabilidade maior para que a gente possa ter um desenvolvimento, uma previsibilidade maior. Essa é a minha opinião. É muito bom ver todo esse desenvolvimento
E eu, como avô de uma menininha linda de 3 anos e meio, outro dia eu fui conversar sobre a carteira de vacinação dela e espantei a quantidade de vezes que ela esteve num posto de saúde. Realmente é algo que chama muita atenção. A gente tem aqui o elogio do engenheiro Oswaldo Magalhães, também do professor Flávio Rocha, pela palestra. E antes de passar uma pergunta, um comentário que está aqui, eu teria várias, como assim, até que horas poderia ser isso? Claro, até meia-noite a gente está à disposição, né? Eu brinquei assim, mas eu teria alguns questionamentos até sabedor do seu conhecimento na área e da atualidade. Nós tivemos na semana retrasada, se eu não me engano, a morte de 3 tigres nos Estados Unidos por Covid. Também temos alguns trabalhos que estão monitorando a questão daquele o cervo da cauda branca, lá em Yellowstone. E temos uma notícia que saiu ontem daqueles minks, também na Polônia, certo? Todos relacionados com Covid. O senhor chamaria alguma atenção, faria algum comentário com relação a isso, sobre o impacto que isso possa ter na pandemia que nós temos aí na população humana? Professor, eu vou citar Cazuza aqui. Eu vejo o Museu de Grandes Novidades. Cazuza tem frases deixou belíssimas. O que acontece? Se a gente olhar para o passado, febre amarela, quando foi introduzida aqui pelas navegações, ela começou no litoral. Depois ela vai fazendo um movimento que a gente chama de J invertido, inclusive a doutora Zoraide Guerra, na sua dissertação de mestrado, trata disso, eu até ajudei ela a fazer alguns mapas. Ele faz um J invertido subindo para o Brasil. E hoje, quando a gente olha para o berçário natural da febre amarela no país, a gente pega o interior do Pará. Então, ela se estabeleceu muito bem ali. E a gente não sabe muito bem quem são os reservatórios da febre amarela, apesar de ser uma doença secular. A gente sabe que um hospedeiro intermediário um hospedeiro é o macaco, mas a gente não sabe qual é o hospedeiro natural, porque o macaco ele é afetado como nós. Então, a gente não sabe se a gente já encontrou o vírus da febre amarela em Amblioma cajaense, a gente já encontrou febre amarela em outros animais, cervos e tudo mais, mas, assim, a gente utiliza, inclusive, febre amarela foi um dos temas que eu mais estudei, porque eu trabalhei com febre amarela, por isso que eu estou falando com um pouquinho mais de propriedade, e aprendi muito com meus amigos lá do Instituto Nacional de Primatas, lá do Dr. Muniz e toda a equipe lá do Instituto Evandro Chagas. E aí a gente faz o monitoramento da febre amarela por meio de macacos não humanos, primatas não humanos, como sentinelas da circulação da febre amarela em uma região. Se eu encontro um macaco morto, eu vou estudar aquele macaco e faço um bloqueio vacinal naquela região, numa área, numa região, circular aquele local. Vou olhar para ossadas e tudo mais. A febre amarela, ela se estabeleceu muito bem nos primatas do Novo Mundo. A Covid, ela já circula em animais, a gente tem vários coronavírus que afetam animais. Então, eu tenho acompanhado essa situação, eu gosto muito de estudar zoonose, eu tenho acompanhado esse padrão, eu tenho lamentado nós não termos bons estudos em animais do país, ou pelo menos não foram publicados ainda, pode ser que tenhamos aí grandes colegas fazendo estudos, eu vi alguns estudos em primatas lá no Ceará, o pessoal fez no ano passado, né, em primatas ali em região sinantrópica, ali em região silvestre, fronteira de área urbana com área silvestre, mas ainda é muito pouco. Estados Unidos tem feito, por exemplo, se não me engano, em Milwaukee, fizeram um estudo lá, não foi publicado, foi um relatório que eu tive acesso, mostrando uma alta infestação em animais zoológicos daquela região, daquela cidade. Então, a possibilidade, professor, do vírus se encontrar com... A gente tem aqui morcegos silvestres em área urbana, né? Muitos deles, né? Morcegos hematófagos, em áreas rurais, mas principalmente os herbívoros, né? Em área,
os morcegos em área urbana, mas lá na região do Amazonas, por exemplo, nós tivemos vários surtos de morcegos hematófagos afetando, né, lá no Pará. Então, a possibilidade desses animais se infectarem e se adaptarem, o vírus se adaptar entre eles, é muito grande. É possível disso acontecer. Então, a gente tem que ter uma boa vigilância animal, de saúde animal no país. E aí é fundamental, eu tenho uma excelente relação, André do MAPA, eu tenho uma relação excelente com o Ministério da Agricultura, inclusive estive, enquanto secretário, discutindo, o senhor participou também de alguns debates ali na construção do NP4, né? Ministério da Defesa, MAPA e Ministério da Saúde precisam construir, e Ministério do Meio Ambiente, precisamos construir o que a gente chama de uma saúde, One Health. Não é possível enfrentar a Covid sem uma boa estratégia de One Health, viu, professor? Esse comentário foi perfeito. Nós estamos aqui, tem algumas perguntas, alguns comentários a mais. Eu vou lhe pedir até um pouco mais de paciência, só para a gente... Não, fica à vontade, eu estou tranquilo aqui, eu estou de boa. Nós temos aqui o Antônio Rosa comentando trabalho de educação, informação, sensibilização e comunicação de risco. Ainda precisamos trabalhar nisso. Nós temos a Iracema Patrício também elogiando, sempre muito bom ouvir as explicações. E nós temos, além da Virgínia, que faz um elogio, logo abaixo, nós temos a Carol Rodrigues. Como os estados podem melhor gerenciar as estratégias de testagem e como não estagnar a curva de percentual de vacinação? Excelente pergunta. Eu acho que temos exemplos muito interessantes. Por exemplo, eu vou citar um estado do Espírito Santo. O meu amigo, o secretário Nésio, secretário de Saúde do Espírito Santo, do estado, tem feito lá no estado uma estratégia muito ampla de testagem. Se vocês olharem, o Espírito Santo é o estado que mais testa proporcionalmente à sua população. Eles estão testando muito. Se você olhar a incidência deles, é muito mais elevada do que no resto do país. Não porque eles têm mais casos, é porque eles estão testando muito mais. Mas, ao mesmo tempo, eles têm muito mais qualidade da informação. Então, por exemplo, ele implementou lá o 0800. Você chega para testar, você não tem que ter pedido médico. Você vai e testa. A grande questão hoje, a dificuldade que eles estão tendo hoje com os profissionais de saúde, que muitas vezes não estão enviando os pacientes para testar. Então, o problema da testagem não é só um problema do gestor, é um problema também dos profissionais e das próprias pessoas, que muitas vezes também não querem testar por causa do desconforto. E aí, professor Mafra, a gente tem que cobrar dos laboratórios, pedir, investir em tecnologia, investir em ciência, para a gente começar a incorporar, como eu vi em alguns países, Malásia, por exemplo, incorporando teste por saliva para facilitar e aumentar a adesão. Né? Nós já temos tecnologia para isso, precisamos adotá-la. Então, quanto menos complexo for, quanto menos burocrático. E eu não entendo, sinceramente, professora Carol, eu não entendo por que os laboratórios, até hoje no Brasil, não botaram teste rápido de antígeno, autoteste nas farmácias. A gente precisa colocar teste acessível. Tem que ser, você tem que comprar, você tem que ter, por exemplo, na Suíça, meu amigo mora lá, eles estavam recebendo, agora não tem mais esse programa, eles recebiam um kit de 5 testes, autoteste para fazer em casa. A pessoa mesmo colhia, mandava pelo correio e informava, sem burocracia. Com isso, um aumento no número de testes. Enquanto que no Brasil, a gente só olha para o caso confirmado. O Ministério da Saúde não está informando quantos casos estão notificados. Então, se eu não tenho teste para fazer para todo mundo, então que comunique, informe, dê transparência. Quantos casos estão sendo notificados diariamente como suspeita nos pós-saúde? Porque se eu estiver observando, aumenta, porque onde há fumaça, há fogo, né? Analisar as curvas de tendência. Exatamente. Buscar. Bom, a doutora Luciana Carreiras, ela faz uma pergunta: qual ação o Brasil poderia gerenciar na diminuição dos riscos das variantes e também com o aumento de apoio para a vacinação na África? Bom, primeiro, a gente precisa implementar planos, né, de contingência atualizados. Nós fizemos lá no ano passado, fizemos uma provocação, os estados tinham que apresentar seus planos de contingência
E não vimos mais isso desde que o ministro Taixe saiu do ministério. Então, eu fiquei ali com o ministro Taixe, até o final do ministro Taixe eu trabalhei, até 20 de maio. Então, nós tínhamos ali um pacto com os estados, de tal maneira que eles tinham que apresentar o que eles iriam fazer se aumentar o número de casos. Inclusive, professor Mafra, outro dia quem me ligou foi o general Pafiadashi, que está aqui no Distrito Federal como secretário, um grande amigo, fazendo um trabalho... Exato, fazendo um trabalho belíssimo. E ele me ligou, a gente conversando, ele falou, mas olha, eu queria ouvir sua opinião. E eu falei com ele, secretário, o problema não é fechar leito, o problema é abrir leito. Então, se eu tenho hoje um leito dedicado para a Covid, e eu tenho ali, com muita luta, eu consegui treinar pessoas, médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal administrativo. Na hora que eu desmonto essa estrutura, e eu ainda estou na pandemia, eu tenho que garantir que essas pessoas tenham emprego, que elas estejam deslocadas dentro da rede, de tal maneira que a hora que aumentar de novo, rapidamente eu consigo aglutinar. Porque colocar para cima estrutura, tenda, isso já é mais fácil hoje em dia do que foi no passado. Então, eu acho que a melhor maneira é isso, é ter um plano para o verão, de maneira que a gente consiga comunicar melhor com a sociedade, para que a sociedade possa se proteger mais. E a gente precisa, professor Mafra, e aí todos que estamos assistindo, precisamos interromper ou tornar essa transmissão no menor nível possível, até o menor nível, eu estou falando, a gente tem que estar com menos de 4% de positividade. Então, quando nós estivermos com menos de 4% de positividade, aí eu vou dizer que a gente está controlado, que é esse o padrão internacional. Para isso, eu tenho que testar mais. Hoje, nós estamos com mais de 20 em alguns lugares. Rondônia, por exemplo, tem mais de 20% de positividade. O país, o Brasil, deve estar aí em torno de 9, 10, mas como a gente perdeu essa série histórica, eu não acredito muito. O número, ele precisa ser... precisamos de inquéritos para avaliar isso direito. Então, a melhor maneira é a gente controlar isso antes de abril do ano que vem. Porque a hora que chegar abril, gente, é eleição federal. Ninguém vai querer mais falar de Covid. Esse comentário ele é muito importante. Nós estamos aqui que nós já encerramos o recebimento de perguntas. Nós temos uma última pergunta da Carol, né? E ela comenta aqui, Carol Rodrigues, no início da manifestação da Delta, havia muitas hipóteses considerando o menor impacto em localidades nas quais a variante Gama era predominante. Quanto a Ômicron, agora apareceu a palavra Ômicron, eu tenho uma perguntinha para isso depois. Há posicionamento semelhante? Essa é a pergunta de ouro para o final. Excelente pergunta, Carol. O que acontece? Lembra que eu fiz um slide mostrando alguns elementos do estágio atual da pandemia? Então, vamos lá. No primeiro semestre, nós tivemos uma elevada incidência de Covid pela Gama no país. Então, quem pegou Covid ali naquele momento ficou com um nível de proteção no momento em que a Delta estava entrando. Então, quando a Delta estava entrando, eu tinha uma proteção residual, mesmo quem não estava vacinado, com a Covid do primeiro semestre. Só que tem um detalhe. A infecção, a proteção, nós temos dois níveis de proteção. Uma proteção chamada proteção humoral, que é por anticorpos, e a proteção celular, por células. Quanto mais elevada é a carga de vírus que eu recebo na infecção, quanto mais grave, inclusive saiu um artigo recente agora sobre isso, quanto mais grave a minha infecção, maior e mais duradoura a minha proteção. Então, se eu tive uma Covid leve, com 5, 6 meses, esse nível de proteção baixa muito, cai muito. Então, quem pegou Covid no primeiro semestre e não se vacinou, tomou apenas uma dose, está vulnerável. Agora, em dezembro. Segundo ponto. Quem tomou a vacina lá no primeiro semestre também está chegando com 6 meses e não tomou reforço, está também ficando mais vulnerável. Segundo ponto.
A variante Gama, a Delta, ela entrou no momento em que casou cobertura vacinal subindo com proteção natural pela Gama ainda elevada. Nós não estamos no mesmo cenário neste momento. Então, juntando isso, eu tenho, terceiro ponto, aumento da flexibilização. Da maneira como nós comentamos com as pessoas, que deixa de usar máscara, ambiente aberto pode, não precisa usar máscara. Mas existe ambiente aberto e ambiente aberto. Se eu falo de um ambiente aberto, com ventilação, sem aglomeração, a máscara não tem muita importância. Agora, se eu falo de um show, mesmo que em ambiente aberto, ele é um ambiente fechado para mim. Então, ele é um ambiente fechado. Um parque, todo mundo, ambiente aberto, não estou ali aglomerado, todo mundo treinando e tal, é praticamente um ambiente fechado. Então, a comunicação, ela foi equivocada, ao meu ver. Porque as pessoas já não estavam usando direito. Então, uma pessoa que mora numa casa, professor Mafra, sai para fazer uma caminhada, ele lembra que tem que comprar pão, a esposa liga para ele no meio do caminho, ele não vai entrar na padaria ou não vai entrar na farmácia, ele vai entrar. O cara não vai deixar de vender. Então, a gente tem que racionalizar. Então, acho que a comunicação poderia ter sido feita de uma maneira um pouco mais apropriada. Isso vale para todos os níveis de gestão do SUS, municipal, estadual e federal. Terceiro ponto, nós entramos agora em novembro na sazonalidade da dengue, chikungunya, febre amarela e zika. Então, com isso eu começo a ter um aumento do número de casos pelas doenças, pelas arboviroses. Então, eu tenho fechamento de leitos, porque Covid baixou a internação. Natural, beleza. Então, eu estou fechando leitos Covid, eu estou aumentando a minha ocupação de leitos por causa dos procedimentos eletivos. Então, eu vou fazer mais cirurgia planejada, estética e tal, não sei o quê. Eu começo a ter mais internações pelas arboviroses. O governo federal comprou, não sei se vocês sabem disso, mas comprou larvicida, que é para matar o mosquitinho antes de nascer, em uma quantidade muito estreita, ou seja, praticamente sem margem de segurança. E o que nós recebemos veio com problema. Então, a gente não tem larvicida. Então, vai aumentar o número de casos de arbovirose. Além disso, temos viagens para o exterior. Disney, Europa, Ásia, Américas. Então, vai aumentar o fluxo e o compartilhamento de vírus. Por mais que a gente faça, e aí por isso que é importante cobrar o certificado, fazer a testagem, como está lá naquela portaria 661, se não me engano, que foi publicada agora, recente, que agora que vai ser colocada em prática, lamentavelmente, já deveria estar sendo colocada, porque ela ficou boa, aquela portaria interministerial do Ministério da Saúde, do Ministério da Integração e do Ministério do Desenvolvimento, não sei. A Anvisa fez um trabalho belíssimo ali, está muito bem feita aquela portaria. Então, tá legal, é o que dá para fazer, um ótimo inimigo do bom. Tá legal, beleza, bota em prática. Janeiro é um período que eu trabalhei anos, eu trabalho com isso há muitos anos, professor Mafra. E todo janeiro a gente tem recesso parlamentar, recesso no judiciário, que acontece também nas primeiras semanas, e muita gente ainda de férias. Então, aqueles jornalistas que cobrem a imprensa política ficam meio sem fazer nada. Então, o editor bota ele para cobrir pauta de saúde. Então, ele começa a cobrir e falar coisa que ele não sabe. Então, uma coisa que é desse tamanho, que às vezes você consegue lidar, vira um problemão enorme assim. Então, sem uma estratégia de comunicação bem feita, a gente, de novo, vai correr atrás do rabo, entendeu? Caímos na questão da comunicação. Novamente. Então, essa é a minha visão de futuro. Eu acho que vai ser menos do que foi no ano passado, tá? A gente não vai ter um problemão tão grande, aliás, menos do que foi no primeiro semestre. Talvez seja igual, um pouco maior do que foi até julho do ano passado, aquela altura de curva. Mas nós estamos mais preparados, com mais vacina, com mais leitos, estamos com a equipe muito melhores e que talvez
caso ocorra, vai ser muito mais uma crise de comunicação, uma crise de compreensão, do que propriamente de saúde pública. Então, a gente corre o risco de retroceder em avanços importantes e preparar o caminho para a gente tornar essa doença uma doença com menor importância para a saúde pública. Ela vai continuar sendo, porque enquanto os paraguaios, bolivianos, peruanos, argentinos, africanos continuarem adoecendo, também é um problema nosso. E nós precisamos comprar a Coronavac, talvez para doar para esses países. Então, por que não comprar e fortalecer o Instituto Butantan, que é o nosso instituto, garantir a distribuição e fazer o controle, contribuir com os nossos vizinhos, tanto do outro lado do oceano, quanto aqui do lado do nosso país. Isso é o que eu penso como cidadão, como epidemiologista, na saúde pública há muitos anos trabalhando. Olha, excelentes comentários. Trabalhando com a questão da saúde pública, preocupado com a questão do One Health e analisando os outros países, a gente está numa situação que ninguém está sozinho e não existem fronteiras que vão segurar isso. Nós temos aí esse dado de hoje pela manhã, né, o primeiro óbito por Ômicron, foi publicado no Reino Unido, uma previsão de que na segunda quinzena de dezembro a variante Ômicron já se sobrepõe à Delta no continente europeu, e com um outro comentário que a cada 2 ou 3 dias o número de casos dobra na Europa, certo? Eu imagino que esses dados a gente pode começar a pensar o que pode vir a acontecer por aqui. E aí, não sei se o senhor gostaria de fazer algum comentário com relação a isso. E nós temos uma última pergunta, que é do doutor Silvio Vale, que eu não poderia deixar de colocar, que eu sei que isso são todos comentando sobre isso. Se quer fazer algum comentário sobre isso que eu comentei, do que está acontecendo na Europa com a Ômicron nesse momento, e esse óbito que nós temos registrado no Reino Unido hoje pela manhã, e a questão, e o passaporte vacinal, como que entra tudo. Eu acho que com isso a gente pode quase que finalizar essa discussão, que está fantástica, e a vontade de permanecer discutindo mais. Por favor, doutor Anderson. Obrigado, professor Silvio. O que acontece é o seguinte: ontem eu li no The Guardian que o Imperial College, especialistas britânicos, estimam até o final de abril na ordem de 75 mil óbitos acontecendo pela variante Ômicron no Reino Unido. Lá eu acredito muito nos números, porque eles estão testando muito. É o padrão ouro de testagem. Uma previsão para a Europa até abril de mais 700 mil óbitos. Mais de 700 mil óbitos, para a Europa como um todo. Para a Europa como um todo. Isso é um dado que eles já estão atualmente com quase 1.800.000 óbitos, uma população de 740 milhões, e nos Estados Unidos já caminhando para 800 mil. Exatamente, então, exatamente. É um volume muito grande, e o que acontece no hemisfério norte, professor Mafra, geralmente acontece aqui uns 3 meses depois. Então, a gente precisa ficar muito atento. Lembrando que eles estão no inverno. É um período que eles inclusive estão tendo muitos surtos de influenza por H3N2, né? Lá eles estão tendo muita síndrome respiratória aguda grave, um volume muito grande, muito grande mesmo. Então, está culminando uma mistura de morte em decorrência da Covid especificamente, mas também uma sobrecarga no serviço de saúde similar ao que a gente já viu em outros momentos, inclusive no Brasil. Então, a minha preocupação é principalmente em relação aos países mais pobres do leste europeu, onde eles estão ali vivenciando uma situação muito mais crítica, né, com coberturas muito baixas. Exato. E no Reino Unido eles estão vendo, a gente está observando, inclusive vários jornais têm mostrado isso, professor, que a gente tem 2 epidemias circulando. Tem uma epidemia entre os vacinados e uma epidemia entre os não vacinados. A epidemia entre os vacinados é uma epidemia que tem aumento de internação com um volume, uma letalidade muito baixa. Não quer dizer que as pessoas que tomam vacina não vão morrer. Elas podem ainda morrer. Por quê?
pessoas que tenham condições de risco, têm probabilidade maior. Agora, entre os não vacinados é uma catástrofe. Entre os não vacinados, o volume de óbitos é muito grande. E aí, emendando a questão que o professor colocou, né, sobre esse compartilhamento de vírus, quando a gente fala de passaporte vacinal ou certificado vacinal, isso não é uma novidade, professor. Só fazendo um resgate histórico aqui, o Regulamento Sanitário Internacional, a sua primeira versão tentativa é de 1851. Foi na Convenção de Paris. Os países tentaram organizar uma convenção, um regulamento, por causa das epidemias de cólera que estavam acontecendo, principalmente no final do primeira metade do século XIX. Inclusive, a grande epidemia do sorro, que John Snow cria, a epidemiologia, é de 1854. Né? Aí depois nós tivemos vários países, leis fragmentadas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Organização das Nações Unidas. O Brasil foi o país que liderou a inclusão do termo saúde nas Nações Unidas. Não sei se vocês sabem disso. O Brasil foi o que colocou o tema para debate e que foi colocado, inclusive, na declaração da Organização das Nações Unidas. E junto, lá em 1951, foi publicado o primeiro Regulamento Sanitário Internacional. Só que naquela época, as medidas elas eram específicas para febre amarela, peste e cólera. Então, quando acontecia alguma coisa que não era uma das três, o mundo tinha muita dificuldade para poder responder. Foi por causa da SARS-CoV-1, em 2002, que o mundo acelerou a revisão do regulamento por causa da China, que estava escondendo dados naquele momento lá atrás, e aí incluiu-se o termo emergência de saúde pública de importância internacional. E desde então, a gente criou dentro do regulamento, já existia, lembra daquela caderneta amarela, que você tinha que andar com a comprovante de vacina da febre amarela para viajar? Então, não é novidade. O que eu temo, o que eu acho ruim, aí é um erro da OMS, é um erro do Ministério e também um pouquinho da Anvisa, que é o seguinte: existe dentro do Regulamento Sanitário Internacional um chamado Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia. Se os países tivessem acordado de usar o CIVP como instrumento comum entre os países, sem obrigar, ou seja, sem impedir a entrada, mas como exigência de apresentação, o que eu faria? Eu cobraria o CIVP para a entrada, tá? Até porque ele já está em inglês, ele é aceito no mundo inteiro. Todo mundo que já viajou deve ter o seu aí CIVP de febre amarela. Então, eu colocaria ali a vacina da Covid e assinaria ali. Eu faria transcrição para lá. Aí, o que eu faria? Chegou de fora do Brasil, chegou em Guarulhos, chegou no Rio de Janeiro, no Porto, em qualquer lugar, eu colocaria um posto avançado de vacinação no ponto de entrada. Então, a pessoa que entrar sem vacina, ela já recebe a vacina e ficaria orientada para ligar para um número caso sentisse alguma coisa e tal. Porque a gente vai ter dificuldade de monitorar mesmo. Não é agora só por causa da Covid e Ômicron, não. É por causa das anteriores também, a gente sempre teve dificuldade. Então, eu aumentaria a cobertura vacinal, daria oportunidade para africanos, estrangeiros que não tiveram acesso à vacina se vacinarem. Poderia ser até um posto de saúde próximo ao aeroporto, não precisaria ser uma coisa muito burocrática, e tornaria essa vacina muito mais acessível. É assim que eu penso o país, um país aberto, onde nós temos que imaginar o seguinte, gente. Pontos de entrada é a mesma coisa que a gente olhar uma peneira, sabe peneira de brita, aquela brita grossa? Aquela peneira de brita grossa é o ponto de entrada. Então, quando eu estou pedindo ali um certificado de vacina, eu estou passando aquela peneirona grossa. Então, vai passar um monte de britinha menor. Então, não adianta imaginar que a gente vai conseguir botar uma redoma de vidro. O conceito do regulamento sanitário é contenção na fonte. O que significa isso? Não é barreira sanitária. Barreira sanitária não funciona. Ela retarda, ela não impede.
ela dá tempo para a gente se preparar, mas ela não nos protege. O vírus já está circulando entre nós. Então, eu tenho que garantir que um médico, vamos supor que um médico, um amigo qualquer nosso, esteja atendendo. Ele tem que lembrar de perguntar para todas as pessoas se a pessoa viajou, se teve contato com algum viajante. Então, a gente precisa inserir dentro do nosso algoritmo de anamnese essas questões. Porque se eu não detectar... Aí uma outra pergunta. Ontem uma jornalista até me perguntou, falou assim, acabaram de descobrir uma pessoa que não viajou. Eu falei, não quer dizer que esse caso ainda é um caso comunitário. Tem doenças, professor Marra, por exemplo, sarampo, para a gente caracterizar uma cadeia de transmissão comunitária, eu tenho que pegar é a partir da quarta cadeia de transmissão. Não é a partir da primeira. Então, eu tenho que olhar para isso. Teve primeiro. Eu não consegui identificar, mas vamos lá, ela viajou? Não viajou. Ela teve contato com alguém que viajou? Não teve contato que viajou. Ela foi no aeroporto? Sei lá, vai que uma Uber e pegou alguém com... Sabe, tá prestando serviço no aeroporto. Tem que investigar. Esse é o meu papel como vigilante. Esse é o papel de um epidemiologista. Para poder diminuir essa questão. Não é sempre, eu tive um caso, ele não viajou, logo eu já estou com transmissão comunitária. Não é assim que funciona. E isso precisaria estar sendo comunicado, explicado, para diminuir essa ansiedade da sociedade e elas entenderem a medida de saúde pública e apoiarem, e não simplesmente ficar gerando esse monte de ruídos, que eu chamo as fake news, acabam sendo ruídos. Às vezes, a fake news não necessariamente é uma fake news, às vezes é uma mensagem mal interpretada, às vezes é um comentário deslocado, né, professor? É isso que eu imagino. Os comentários mal colocados ou mal interpretados acabam tendo um impacto muito grande. Bom, isso. Algumas aulas a gente não esquece. Eu posso dizer que essa live ela é uma grande aula. A gente tem o Dr. Pedro Binsel, saudações e parabéns. Extraordinária palestra, comentários horizontes, visão do complexo industrial de saúde, visão da saúde pública, visão do futuro. Nós temos aqui a Carol agradecendo pelo trabalho, comunicando saúde de forma clara, empática, estabelecendo diálogo com gestores. Parabéns. O meu amigo aí, o Dr. Antônio Carlos, parabéns pelos webinários da SB3. O doutor Pedro comenta, parabeniza a SB3 pela organização dos seminários, como atividades de biossegurança. E nós temos aqui a Solange Nonato, e essa é bacana, orgulho dos mineiros, né? Então, a gente, daqui de Minas, moderando essa conversa, excelente escutar. Eu sou lá de Bom Despacho, professor Mafra. É Bom Despacho? Eu sou de Bom Despacho, interiorzão bravo do Centro-Oeste, no núcleo de Minas. Não, mas ela já ficou feliz aqui pelos mineiros, viu? Então a gente já está trazendo para cá. Eu não sou capixaba, fui criado lá, e na hora que falou da ação da Secretaria de Saúde do Espírito Santo, eu já me senti quase que comendo uma muqueca. Nossa, eu já senti até o cheiro da muqueca. Traz informações científicas atualizadas, análises epidemiológicas e análises críticas verdadeiras. E aqui o Antônio Carlos, as fontes têm que ser analisadas e por aí seguimos. Bom, doutor Anderson, muito obrigado por seu tempo, muito obrigado pela clareza, muito obrigado por sua boa vontade em trabalhar um tema que está sendo tão caro a todos nós. Eu deixo o microfone aberto. Eu agradeço, professor. Eu acho que nós temos muito mais com que nos orgulharmos do que de termos pesares, né? Eu acho que um grande desafio que eu aprendi sendo... Eu posso dizer que eu sou um especialista em gestão de emergência, essa é a minha vocação maior. E uma das coisas mais importantes em gestão de emergência, professor Mafra, é o que a gente chama de lições aprendidas. Os britânicos fazem isso com regularidade, nós deveríamos estar fazendo a cada 6 meses, não é só depois que termina uma epidemia, uma emergência, a gente tem que fazer com regularidade.
E na lição aprendida é uma técnica muito simples. A gente reúne o grupo, faz uma reunião onde a gente discute 3 elementos. Primeiro, o que eu acertei que eu tenho que continuar fazendo? O que eu preciso melhorar? Detalhe, não é o que eu errei. Nós nunca erramos. Nós podemos aprimorar. O erro, ele não é intencional. É claro que eventualmente tem, mas a gente não olha isso, porque a gente não quer errar. Ninguém quer errar. E terceiro, o que eu poderia ter feito e que não fiz? Olhando para esses 3 elementos, eu trato uma resposta em saúde pública como se fosse um acidente aéreo, onde o meu objetivo não é punir o piloto, mas é construir aviões mais seguros. Então, nós precisamos fazer uma revisão, precisamos olhar esses pontos, precisamos registrar essas experiências, porque só assim vamos deixar de ser um país consumidor e virarmos um país produtor no mercado, no parque tecnológico de saúde, que é um dos mais bilionários do mundo. Então, temos que investir em empresas, fazer parcerias público-privadas, investir na universidade, investir na ciência e, principalmente, investir na educação. Sem pessoas educadas, nós nunca seremos um país desenvolvido, professor. Exato. Ciência, tecnologia e inovação. Acho que essa pandemia veio até apertar a gente mais ainda nesse ponto. Doutor Wanderson, muito obrigado mais uma vez, e a todos que estiveram aqui com a gente até agora e aos que posteriormente vão assistir essa gravação, que vai ficar no canal da SB3 no YouTube. Muito obrigado pela participação. E eu aproveito para convidar a todos para que se associem à SB3. Nós estamos com uma promoção de final de ano, né? Não é uma Black Friday, mas é uma promoção de final de ano. E no site da SB3, sb3.org.br, será um prazer contar com novos associados, diferentes formações, porque a biossegurança e a bioproteção, ela não envolve apenas profissionais de saúde, ela envolve vários outros profissionais, ela é importante para profissionais diversos. Muito obrigado a todos. Esperamos para o próximo ano retornar com a nossa série de webinários e que vamos anunciar em nossos canais todos esses, a nossa próxima programação. Mais uma vez, obrigado a todos. Até a próxima. Dr. Wanderson, muito obrigado. Um prazer sempre falar contigo. Sempre uma grande aula. Muito honrado, professor Mafra, honrado por estar aqui. Reiterar que certeza absoluta só Deus, né? Nós estamos aqui fazendo... Eu tenho lido o que eu posso todo dia, a quantidade de informação que está surgindo é muito grande, mas, obviamente, tem algumas fontes importantes, né? O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças da Europa, a Universidade de Oxford, a USP, a UFMG, a Fiocruz. Temos centros de excelência no Brasil e profissionais muito qualificados no Brasil e no mundo. Então, essas fontes, elas se atualizam diariamente. Eu convido todos para consultá-las. E, obviamente, o próprio Ministério da Saúde, a Anvisa, que são órgãos técnicos e que têm muita informação e muitos profissionais qualificados. Eu acho que esses são pontos importantes. Obviamente que, quando eu falo, tenham cuidado na interpretação dos números, por causa de todos aqueles movimentos que eu mostrei para vocês, o número de testagem, eu não estou dizendo que não sejam confiáveis. Eles são imprecisos. Há uma diferença muito grande entre a confiança e a precisão. Então, para aumentar a precisão, temos que treinar mais. Então, é testar, testar e testar. Obrigado, professor. Uma boa noite a todos e eu estou à disposição quando acharem que eu posso ser útil. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado. Excelentes palavras. Boa noite a todos. Até o nosso próximo seminário no ano que vem. Obrigado. Deixa. Só aguardar